Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Terminaram as eleições no seu primeiro turno e o Brasil, como um todo, dá demonstração que não é um país de esquerda. O Brasil apresentou nestas eleições uma vitória da direita e do centro, se quiserem, do centrão, mas prevalece a posição conservadora, a posição de direita, apesar de muitas observações em contrário. As urnas disseram isso e o dito pelas urnas é incontestável. Incontestável. Em São Paulo, os prognósticos apresentados, a gente chama de prognóstico, mas não é, as tendências apresentadas pelas principais pesquisas se confirmaram. Foi um pleito extremamente renhido, voto a voto, a diferença é muito pequena, e nós vamos ter um segundo turno entre Ricardo Nunes, o atual prefeito, e Guilherme Boulos. Mas apareceu uma figura que embolou, que confundiu esta eleição, que é Pablo Marçal. Praticamente desconhecido, ele veio e ameaçou fortemente ter o segundo lugar. Talvez, muito provavelmente, tenha sido prejudicado por um ato do qual ele se desculpa e tenta se inocentar, mas é muito difícil desligar esse ato da sua ação, que foi a publicação de um boletim médico, de um atestado médico falso, imputando a Ricardo, não a Boulos, imputando a Guilherme Boulos a condição de ter sido tratado de um problema ocasionado por excesso de cocaína. Eu acho que isso prejudicou, ele deve ter perdido muitos votos. O fato de o presidente Bolsonaro, embora titubeante, no frigir dos ovos, com pouco de algodão entre os cristais, como algodão entre os cristais, ficou com o candidato Ricardo Nunes, que teve um vice indicado, dirigiu a rota, foi comandante da rota, foi o vice indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, nas vésperas da eleição, junto com esse vice, fez um vídeo, fez uma live, em que deu apoio, meio envergonhado, a Ricardo Nunes, que acabou conseguindo chegar em primeiro lugar, com uma diferença mínima, no segundo turno. O segundo turno será dia 27 agora de outubro. Não é, como diz uma nova eleição, tem componentes, é óbvio, de uma nova eleição. Mas essa história de dizer é uma nova eleição não é bem assim. Tem componentes como rejeição. Esses componentes de rejeição de um e o outro candidato são muito importantes, são decisivos no segundo turno. Então, quando você olhar as pesquisas, busque a rejeição, porque lá está praticamente a chave do cofre da vitória do candidato. É
uma situação muito diferente do que uma outra eleição. Ainda levam-se em conta os votos obtidos do primeiro turno. As pessoas voltam a votar no mesmo candidato. Dificilmente, há casos, mas dificilmente isso muda. O número de votos tende a ser o mesmo, ou quem votou no prefeito Nunes vai votar nele de novo, quem votou em Guilherme Boulos vai votar nele de novo, e a vitória estará com os votos de Pablo Marçal. Pablo Marçal, de Tabata. Tabata já apoiou o Boulos. Ela disse que iria esperar, ela tinha dito isso, iria verificar com mais cuidado, mas isso acabou não acontecendo. Ela ontem mesmo precipitou o apoio dela ao esquerdista Guilherme Boulos. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, segundo grande parte dos observadores, sai engrandecido dessa eleição. E o Lula vai da neutralidade ao negativo. PT perde espaço, não ganha espaço, sai menor, aparentemente sai menor nesta eleição, salvo uma análise em contrário que leve em conta dados que, por enquanto, nós não conseguimos apurar corretamente, porque os dados acabaram saindo hoje. Eu nem tive tempo de ver uma tabela nacional de vereadores eleitos. Olha o Globo aqui, no primeiro turno, Paes, como já era esperado, como apontavam as pesquisas, vence e se torna o prefeito mais longevo do Rio. Reeleito para o 4º mandato, ele ganha todas as zonas da cidade, critica a polarização e cita apoio de Lula. Mas é bom observar que o candidato Ramagem, lançado e apoiado pelo presidente Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro, teve uma votação surpreendente e está definitivamente lançado, ele que era um desconhecido, como um representante bolsonarista no jogo político do Rio de Janeiro. Era muito difícil ele ganhar a eleição, o prefeito tinha em mãos o Diário Oficial, tinha em mãos o poder, tinha em mãos uma aliança de apoio muito forte, e isso o levou a uma vitória no primeiro turno. Ainda o Globo, Nunes e Boulos farão segundo turno após apuração eletrizante. Diferença entre eles foi de menos de meio ponto. Depois de ataques e mentiras contra rivais, Marçal é derrotado. Se você conversar no meio político, você deduz qual é o pensamento, qual é a tática, se é que se pode chamar de tática, de Marçal para o seu futuro político. É evidente que ele se lançou e agora faz parte do jogo político de São Paulo e do Brasil. Faz parte. Marçal era uma pessoa totalmente desconhecida e quase por pouco não chega ao segundo turno em São Paulo. A ideia que se concebe, que se exercita é a seguinte: Bolsonaro será candidato em 2026, será impedido pela legislação, pelas condenações que ele tem de ser o candidato, terá sua candidatura, portanto, negada, e aí ele
claro, deixa de ser candidato por ter a candidatura negada, mas resta-lhe a possibilidade de indicar alguém. O candidato Pablo Marçal se imagina, por força eleitoral que adquiriu e que deve ainda adquirir, se imagina como esse candidato indicado por Bolsonaro. É esse o plano da cabeça de Marçal, segundo o comentário no meio político. Então, eu repito, Bolsonaro vai ser candidato, sabe que não pode ser candidato porque será impedido pelas condenações pela justiça eleitoral, aí ele apoia alguém e Marçal se coloca nessa posição de, em 2026, ser o apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro teve o filho dele, Carlos, reeleito mais uma vez no Rio de Janeiro, e teve o Jair Renan, eleito em Santa Catarina, vereador. Qual é a cidade? Santa Catarina, cidade praiana, me deu um branco no nome da cidade. Eleito, acho que o vereador mais votado da cidade, Jair Renan. Olha aí, já dou o nome da cidade. Camboriú. Desculpe, Camboriú. Esqueci porque está lá no fundo do meu coração o amor a Camboriú. Então foi difícil, eu até gaguejo no nome, foi difícil lembrar. Tão calorosamente profunda no meu coração a cidade. Olha o globo ainda. Direita triunfa nas capitais. Centrão mostra capilaridade. Essa é uma análise com a qual eu concordo do Globo, do que aconteceu, baseada nos números. O PL de Jair Bolsonaro foi a sigla mais vitoriosa ontem. Conquistou 2 capitais do primeiro turno e passou ao segundo em outras 9, das quais 6 em primeiro lugar. Foi a legenda com mais votos do país, 15,6 milhões. Em número de prefeitos, PSD de Kassab, MDB e PP lideram o ranking partidário. Aí uma radiografia rápida de como fica o Brasil depois desse primeiro turno. A JHC, filiado ao PL, apoiado por Arthur Lira, reelegeu-se em Maceió no primeiro turno. André Fernandes, nome do PL bolsonarista, passou em primeiro ao segundo turno em Fortaleza. Dr. Furlan, do MDB, ganhou em Macapá com 85%. Olha aí, Lula no Planalto não melhora desempenho da esquerda. 10 prefeitos são reeleitos em primeiro turno nas capitais. Bom, aqui tem uma notícia que acabou sendo um pouco escondida pela questão eleitoral, que é Brasil vence a Argentina e se torna hexa. Contra arquirrivais, a seleção de futebol de salão encerra no Uzbequistão jejum de 12 anos sem título. A Argentina, que tem essa primazia, depois de 12 anos, o Brasil ontem derrotou a Argentina e é o campeão mundial de futebol de salão, um esporte que vem crescendo vertiginosamente. Um ano depois, ataque do Hamas ainda deixa marcas. E Israel voltou a atacar o Sul, né, voltou a atacar o Hamas, com perdas para o movimento terrorista e continua a guerra. Israel foi alvo de ataques ontem
do Hezbollah e a guerra lá continua aberta. Só não se sabe exatamente como ela vai terminar, até onde Israel pode aguentar armas fornecidas pelos seus amigos, especialmente Estados Unidos, pode aguentar lutando em praticamente 4 frentes. O Hezbollah ao norte, o Hamas ao sul, os Houthis no Iêmen e ainda na Cisjordânia uma constante revolta palestina. Essa é a situação de Israel. Israel é um país pequeno, não se sabe quanto tempo isso vai aguentar e não se sabe o que se passa na cabeça do presidente, do primeiro-ministro Netanyahu. O Brasil inequivocamente se coloca do lado do Irã ante a perspectiva de um ataque israelense. Se coloca, é só ver os comunicados do Itamaraty. O Itamaraty condenou veementemente ataques de Israel e o ataque do Irã, que jogou cerca de 200 mil foguetes contra Israel, o Itamaraty demonstrou, entre aspas, preocupação. E as falas seguidas de Lula contra Israel, contra Netanyahu, demonstram que o Brasil definitivamente apoiou o Irã, como apoia a Rússia. Aliás, quando a Rússia ataca um país, invade um país que é a Ucrânia, ataca, mata civis, ataca hospitais, etc. Lula não condena com essa veemência, não condena em momento nenhum a Rússia. Então, o Brasil não caminha, mas já está ao lado de Rússia, do Irã, da Nicarágua, de Cuba, etc. Essas são as companhias a que este governo está nos levando. Companhias que não respeitam direitos humanos, que não respeitam a democracia, que não tem nada a ver com a democracia. Essas são as nossas companhias. Então, eu me lembro que um assessor do governo de Israel, um assessor de imprensa, um porta-voz, disse que o Brasil, há algum tempo, era um anão diplomático, e eu acho que nós estamos nesse caminho, se não é que já somos conduzidos por esse errático no campo internacional governo Lula. Deixa eu ver os outros jornais. Vamos ver a Folha. A Folha está aqui na minha mão. Deixa eu ver como está. Está bonitinha a Folha. Claro, dando enfoque a São Paulo, até porque São Paulo é importante nessa eleição. São Paulo terá Nunes e Boulos no segundo turno, após disputa voto a voto. Coligação de Nunes elege maioria dos vereadores em São Paulo. Quer dizer, o Nunes consegue, se ele for eleito, continua com maioria na Câmara Municipal. Paz bate Ramagem e vira primeiro prefeito do Rio a conquistar o 4º mandato, mas eu lembro que o Ramagem surgiu, foi plantado na política do Rio. Isso é uma vitória de Bolsonaro. Direita mostra força nas capitais e esquerda tropeça. João Campos é eleito prefeito do Recife com 78% dos votos, o que faz a gente prever que ele tem um futuro político, é muito moço, um futuro político importante. Segundo turno terá Engler e Fuad em BH e prefeito e petista em Porto Alegre. PSD de Kassab também é principal vencedor
no estado de São Paulo. Editorial da Folha: Nunes e Boulos têm a chance de melhorar debate em São Paulo. Sobre desfecho do primeiro turno acirrado da eleição paulistana. Nós falamos da Tabata e não falamos do Datena. O Datena teve apenas 1,8% dos votos. Eu acho, que o principal fenômeno da derrubada de Datena, já que ele começou lá em cima, tinha muita gente que achava que ele poderia ser eleito, é que ele não conseguiu transferir a popularidade que ele tem como apresentador de TV para as urnas. Pior, ele, durante os debates, se comportou, pelo menos no começo, nos primeiros debates, que marcaram várias posições, ele se comportou como apresentador de televisão e não como candidato. Ficava difícil acreditar que ele tinha assumido a candidatura. A impressão que se tinha é que ele não estava lá forçado, não queria disputar. Essa impressão que ele projetava, eu não sei se era isso que se passava na cabeça dele. E mais, Datena perdeu o equilíbrio psicológico. Quanto à situação de derrota que ele antevia, ele teve um choro durante uma entrevista. E teve essa questão da cadeira arremessada contra Boulos. Por mais que ele tivesse sido provocado contra Marçal, não contra Boulos. Me corrige o Luiz, tem razão. Quer dizer, essa história da cadeira revelou uma dificuldade em exercer o equilíbrio que a política exige não equilíbrio, mas muito equilíbrio. E aí Datena se assombrou com uma provocação e partiu por uma agressão física. Isso ajudou a rebaixar Datena. O que se sabe até agora é que ele decidiu se manter neutro no segundo turno. Não vai apoiar ninguém. Eu tenho a impressão que Datena deve voltar à TV Bandeirantes, se não for para outra emissora, deve continuar com seu programa, onde ele é rei. Quer dizer, o Datena é o vencedor no horário dele, nesse gênero que muita gente aprecia, outros não apreciam, que é o gênero policial de jornalismo, que ele faz com grande habilidade, com grande sapiência. Ele alcança números importantes de audiência para a TV Bandeirantes. Tem uma outra notícia aqui na Folha, pequenininha: Prêmio Nobel de Medicina 2024 vai para a dupla de pesquisadores que descobriram micro-RNAs. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Realmente, os meus conhecimentos em medicina não chegam aí. Eu queria saber exatamente o que representa isso, qual a atividade que esses médicos tiveram para chegar a esse prêmio. Está aqui, ó. Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina de 2024 vai para os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun. O trabalho da dupla levou à descoberta de pequenas moléculas chamadas micro-RNAs, ou micro-RNAs, e seu papel na ativação e desativação de trechos do material genético. Trata-se de um processo fundamental para o desenvolvimento do organismo e o funcionamento das células, e que também tem implicações para a compreensão das origens do câncer. Então, os dois vencedores estão aí
a foto deles aqui na Folha, tá aí, Victor Ambros e Gary Ruvkun. Uma descoberta importante na área das ciências. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos dar uma espiadinha no G1. O G1 tem os resultados. A primeira página do Globo. Vamos para o site do Globo, ver se tem alguma coisa interessante. Site do Globo. Aí estão brigando já em torno da 60 milhões seria do que o Cid Moreira deixou e dizem que o seu legado pode ser anulado. Eu não sei, não conheço os detalhes que podem levar a essa situação. Aqui o jornal mais à direita, a Gazeta do Povo. Vamos ver como a Gazeta do Povo abordou a questão eleitoral. Olha aqui, Lula amigo do Irã. E é mesmo. Tem demonstrado cada vez mais. Veja o resultado em todas as eleições do país. Segundo o voo de resgate de brasileiros deve chegar ao Líbano à tarde. Já chegaram ao Brasil ontem, foram recebidos pelo presidente Lula, os primeiros resgatados, especialmente de Beirute. Falando em guerra, é bom a gente lembrar que os incêndios continuam no Brasil. O noticiário eleitoral faz com que caia o espaço dedicado no rádio, na televisão e nos jornais a questão dos incêndios. Incêndios continuam. Olha aí, conflito no Oriente Médio completa um ano com mudança de foco e guerra regional no horizonte. Essa é a Gazeta do Povo. Eduardo Pimentel e Cristina Gremmel disputarão o segundo turno para prefeito em Curitiba. O pessoal do governador, né? O pessoal do governador se esperava uma vitória melhor, uma vitória mais clara de Ratinho Júnior. Mabel Canto e Elizabeth Schmidt, do União, PSDB, disputam turno em Ponta Grossa. General Silvio Luna, eleito prefeito de Foz do Iguaçu. Tiago Amaral e professora Maria Tereza vão disputar segundo turno em Londrina. Gazeta do Povo é um jornal de Curitiba. Lula abre caminho para a sabatina de Galípolo no Senado. Primeiro voo de repatriação chegou ao Brasil, nós já te contamos. Lula ganha ponto no mercado, mas não avança no eleitorado. Nem Lula, nem Bolsonaro. Quem são os melhores cabos eleitorais? E apareceu o mais votado para a Câmara de São Paulo, que é uma figura totalmente desconhecida do grande público. Veja o nome dele. É um influencer que ganhou, é o vereador mais votado de São Paulo. Esqueci, começa com L. Claro que nem deu... Lucas Pavanato. Então, Lucas Pavanato, guarde esse nome, é um nome novo na política paulistana e na política brasileira. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco nesse dia importante para a democracia. Quero fazer um parênteses antes disso de dizer um fato. Eleição não é obrigação, não é dever. Eleição devia ser escolha do eleitor, inclusive ir ou não ir votar.
O voto obrigatório no Brasil é uma vergonha e as desculpas para manter o voto obrigatório são de que a população não está preparada para decidir. Isso é uma vergonha. A população está preparada. Esses caras querem se manter no poder, né? Esses grupelhos, esses grupos econômicos, eleitorais, políticos, esse andar de cima quer se manter no poder e teme instalar o voto facultativo. O voto deve ser um direito, não o dever. É isso que fecha as minhas observações sobre a eleição de ontem. Quem tomou cafezinho conosco, Fabiana Belasco, Gilson Vieira, Antônio Evaristo, Maria Mink, Luana Patrícia, Maria Lúcia, Thaís Maia, Moisés Alves, Gerson Silva, Tiago Zandarim, Samuel Lerner, Vando Anjos, Isaac Joaquim, Marcelo Sotero do Rio de Janeiro, Bruno Vinícius da Praia Grande, Valdir Soares de Teresina e Edu Riso de Borborema. As campanhas já começam hoje. Já os candidatos em São Paulo, tanto o Boulos como o Nunes vão sair às ruas. Já está dado o tiro inicial, tiro no sentido figurado, do segundo turno em São Paulo, que esperamos que seja melhor que esse vergonhoso primeiro turno. Bom dia.